E aí, farináceos, bem-vindos ao Farias do Mesmo Saco. Imagine dois dos maiores heróis de mundos diferentes colidindo em uma batalha que decide o destino do universo. De um lado, a gente tem Son Goku, o guerreiro Saiyajin com o coração de ouro de Dragon Ball. E do outro lado, Saitama, o herói por hobby que pode derrotar qualquer adversário com um único golpe, de One Punch Man. Quem venceria em um confronto direto? Fique conosco para descobrir. Vamos falar um pouquinho de Goku. Ele nasceu no ano 737 no planeta Vegeta. Ele é filho de Bardock, que é um guerreiro Saiyajin pouco popular entre a sua raça, e a sua mãe se chama Gine. Quando Goku era ainda bebezinho, o planeta Vegeta estava prestes a ser destruído por Frieza. Isso, Frieza, você lembra dele? Então, os pais de Goku colocaram ele secretamente em uma cápsula e o enviaram para o planeta Terra, quando o pequeno Saiyajin tinha apenas 3 anos de idade. Alguma semelhança é mera coincidência, ou não? Olha a história do Superman, vai vendo. Assim que ele chegou no planeta Terra, o Goku acabou sendo adotado por um velho ancião chamado Son Gohan, começando aquela que seria a primeira de muitas aventuras. E olha, Son Gohan, arroz, japonês, decora esse nome aí, hein? Atualmente, Goku é um dos personagens mais brincalhões e engraçados de toda a saga aí do Dragon Ball. Mas, contudo, o Saiyajin não foi sempre assim não. Inicialmente, quando ele chegou à Terra em uma cápsula espacial, o velho Son Gohan passou por um mau bocado tentando educar o pequeno Goku, pois ele era uma criança extremamente violenta. Felizmente, isso mudou drasticamente depois de Goku ter caído e batido com a cabeça numa pedra, fazendo um grave traumatismo craniano. Depois de se recuperar desse choque, o Goku mudou de personalidade drasticamente para aquela personalidade que a gente conhece do Goku hoje em dia. Depois de domar a fera que era o pequeno Goku, o velho Son Gohan começou a dar aulas de artes marciais para o Saiyajin, reconhecendo que ele tinha um grande potencial e que ele podia ser um grande guerreiro. Mas com os treinos, Son Gohan acabou por ter conhecimento de um enorme perigo. Quem se lembra ou não se lembra das transformações de Goku? Sempre que ele olhava diretamente para a lua cheia, sendo mais específico, ele se transformava no grande macaco, um gigante macaco Ozaru. E foi por isso que Gohan o proibiu de olhar para a lua. Simples assim. Quem lembra, o Gokuzinho, ele tinha um rabinho de macaco, que foi baseado na lenda japonesa de Son Wukong, que é um macaquinho deus que fazia as travessuras, ele tinha poderes e tal, pesquisa aí. Contudo, Goku era uma criança super curiosa e rebelde. E como toda criança, o que ele fez, hein? O que você acha? Ele desobedeceu o velho, olhou para a lua e se transformou no grande Ozaru. As coisas então tomaram um rumo drástico, pois sempre que Goku se transformava, ele perdia o controle. E assim, o macaco gigante Goku, capotou o velho, apagou ele, empacotou, mas claro que foi inconscientemente. Depois da morte do velho Gohan, o pequeno Goku ficou sozinho por uma temporada, até o momento que ele encontrou uma garota chamada Bulma. Ele se junta a Bulma numa incrível aventura procurando as esferas do dragão. Vamos procurar as esferas do dragão. Mais tarde, ele acaba por conhecer o Mestre Kami, aquele velhinho que tem um casco de tartaruga nas costas, que teve um papel super importante na educação do petitico Goku. O Mestre Kami era um mestre de artes marciais e ele ensinou Goku várias técnicas super importantes. Entre elas, o poderoso Kamehameha. Foi na companhia do Mestre Kami também que Goku conheceu um dos seus melhores amigos, que é o Kuririn. A vida de Goku estava bastante estável, na paz, Reggae Night, até que essa calma é interrompida pela chegada do seu irmão Raditz, que explica para o Goku, ou para o Kakaroto, quem são os Saiyajins, e partilha o seu plano de dominar o planeta Terra. E eu não tô falando de Pink Cérebro aqui, hein?
é o Raditz. O Goku não aceita ajudar o Raditz e ambos iniciam um combate épico. Raditz foi derrotado, é claro. Contudo, mais Saiyajins estavam prestes a chegar ao planeta Terra. Entre eles, Nappa e Vegeta. Quando Vegeta chegou, ele encarou Goku como seu maior inimigo e a relação entre os dois começou bastante mal. No entanto, com o desenvolvimento de vários acontecimentos ao longo da franquia, os dois foram capazes de criar uma relação de amizade, apesar do Vegeta ter muita dificuldade de assumir isso. Curiosamente, o Vegeta mantém uma espécie ali de rivalidade, vamos dizer, saudável ou não com o Goku, querendo sempre ser mais poderoso que ele. O Goku, então, acabou por se casar e criar uma família. Titi é a sua mulher, e os dois se conheceram quando ainda eram crianças. A relação dos dois teve como resultado 2 filhos, que é o Son Gohan e o Son Goten. Olha aí a homenagem do velhinho, hein? Falei pra decorar esse nome, a homenagem. Apesar de ser um dos melhores lutadores do universo, Goku é um pai descuidado e um marido bastante ausente. É claro, o Saiyajin é obcecado por artes marciais e por atingir novos níveis de poder. A sua família acaba muitas vezes ali ficando em segundo plano. Mas, além de marido e pai, o Goku também vai virar avô na história de uma pequena garota chamada Pan, que é filha do seu filho mais velho, que é o Gohan. Vamos falar um pouco então da parte legal, que são as transformações do Goku. O Saiyajin ele é conhecido pelo seu elevado nível de poder e pelas suas fantásticas transformações, que apaixonam eu, você, os fãs de Dragon Ball e apaixonaram todo mundo ao longo das décadas. Vamos enumerar aqui todas elas. Primeiro tem o Grande Ozaru, que a gente já falou um pouquinho. Essa foi a primeira transformação do Goku e aquela que qualquer Saiyajin pode atingir. Uma vez que o Goku olha para a lua cheia, ele se transforma num poderoso macaco gigante e apesar de atingir um nível de poder surpreendente, o Goku perde o controle sobre o seu corpo, ele esquece as coisas, ele fica completamente doidão. Super Saiyajin. O Goku atingiu essa transformação pela primeira vez no planeta Namek, na batalha com o poderoso Freeza. Nessa transformação, o cabelo do Goku fica amarelo e os olhos dele verde. Acho que todo mundo sabe como que é o Super Saiyajin, o basicão lá. Super Saiyajin nível 2. Curiosamente, a primeira vez que o Goku atingiu o nível Super Saiyajin 2, ele estava morto, tendo se transformado lá no outro mundo, lá no mundo dos mortos. O aspecto da transformação é semelhante ao do Super Saiyajin. No entanto, o cabelo dele fica um pouco mais rígido e a sua aura ali fica mais intensa. Super Saiyajin nível 3. Essa poderosíssima transformação foi vista pela primeira vez na batalha de Goku contra o Kid Buu. Quando ele vira Super Saiyajin 3, o Goku fica sem sobrancelha, o seu cabelo meio que cresce bastante, mas continua mantendo ali a cor amarela. Agora vamos para as apelonas. Super Saiyajin Deus. É a partir dessa transformação que as coisas ficam um pouco descontroladas. Como o nome indica, essa transformação faz que o Goku consiga acessar o poder dos deuses. Apesar do seu cabelo manter a forma original, a sua cor fica vermelha. Super Saiyajin Azul. A Super Saiyajin Azul é atualmente, para quem ainda assiste Dragon Ball, quem curte Dragon Ball, a transformação que o Goku mais utiliza. O seu cabelo fica na forma do Super Saiyajin, mas a cor muda para azul. E dentro das transformações dos Saiyajins, essa aí é meio que a mais poderosa. E é lógico, você deve estar se perguntando, e o Ultra Instinto? Muitos consideram o Ultra Instinto uma técnica e não uma transformação. Contudo, vamos incluir ela aqui na lista. Esse é o estado mais poderoso que o Goku consegue atingir até hoje. Quando ele atinge esse tipo de poder, os olhos dele ficam prateados e o cabelo também. Agora vamos falar um pouco dele, Saitama, o cara que vai ser o oponente do Goku. Quem que é o Saitama de One Punch? Você manja? Em contraste, temos Saitama, um herói que nasceu da mais mundana das razões, o tédio. Após um treinamento tão intenso que o seu cabelo caiu, Saitama se torna um herói capaz de derrotar qualquer adversário,
com um único soco. Mas qual o limite do poder desse cara? Saitama enfrenta monstros e vilões, mostrando uma força que desafia toda a lógica. Seu soco é tão poderoso que ele pode aniquilar qualquer inimigo e até alterar o clima. Na associação de heróis, ele é subestimado e foi muito subestimado. Mas em termos de poder puro, Saitama é um enigma. Ele é fora da escala, completamente fora da escala. Enquanto Goku cresceu ali enfrentando adversidades e descobrindo seu destino como um guerreiro Saiyajin, esse nosso herói aqui, o Saitama, ele tem uma origem completamente diferente. Ele é o herói mais forte do mundo, não por destino, mas por escolha. A sua história começa de uma maneira humilde, em um apartamento médio, em uma cidade qualquer. Desmotivado e derrotado pela monotonia da vida, o Saitama era apenas um homem comum, até que ele encontrou um monstro de algas na rua, um bicho meio caranguejo, sei lá. E para defender um menino, ele vai e luta contra esse monstro. A luta que se seguiu mudou a sua vida, acendendo uma paixão ardente por justiça e força. Desesperado para se tornar forte, o Saitama então iniciou um regime louco de treinamento tão intenso que o fez perder todo o cabelo. E esse treinamento foi replicado por nada menos do que Rodrigo Piologo dos Irmãos Piologo. Se você não viu, vai assistir no canal deles lá, que o cara faz o treinamento do Saitama e é muito louco. Mas isso não importava, pois ele alcançou uma força incomparável. Com um único soco, ele derrota monstros e vilões, protegendo a cidade sem pedir nada em troca, ou quase nada, porque ele adora uma promoçãozinha de supermercado e não pode se perder ou atrasar, senão o bicho fica doidão. Mas essa força traz um dilema para ele, a busca por um oponente que possa realmente desafiá-lo. Saitama enfrenta uma crise existencial de nunca encontrar uma verdadeira competição. Ele anseia por uma batalha que acelere o seu coração e reacenda a sua paixão pela luta, algo que ele perdeu ao se tornar tão forte. O Saitama ele não possui transformações como Goku, nem nada assim. E olha o treinamento desse cara. São 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km todos os dias. Todos os dias até que o seu cabelo caia. E foi isso que o levou a um nível de força que desafia a lógica do mangá, da vida, de tudo. O cara é muito forte, ele dá um soco e o inimigo já era. O Saitama é um cara de humor sutil e também na sua história são introduzidos outros personagens secundários, como Genos, que é um ciborgue lá que ele é super mega forte e ele vê o Saitama como seu mestre. E até na história é explorado bastante ali da dinâmica que eles têm na associação dos heróis, como todo mundo vê o Genos, como que eles veem o Saitama. É bem legal essa parte da história. Mas eu finalizo essa parte aqui com um questionamento. O Saitama ele busca por um oponente que possa trazer de volta a emoção da batalha. Será que ele vai finalmente encontrar essa emoção em Goku? E como a sua força sem limites se compara ao poder crescente de um Saiyajin, que sempre que está prestes a perder, abre uma caixinha nova e desbloqueia um poder novo e chega a limites que não foram alcançados antes. Porque esse é o Goku. O Goku tá sempre ali se superando e ficando cada vez mais poderoso, mais poderoso. Saitama, com uma força estonteante, enfrentou inimigos formidáveis. Quem que assistiu One Punch não lembra do meteoro gigante que estava ameaçando destruir a cidade Z? O Saitama destruiu o meteoro ali com um único soco, que foi uma demonstração de força que deixou até os heróis mais poderosos em choque. E tem o Rei do Mar Profundo, que era um monstro ali que derrotou vários heróis de alto escalão com facilidade, mas para o Saitama ele não passava apenas ali de um peixe fora d'água. Mas talvez o mais impressionante de tudo seja sua performance na associação de heróis. Quando o Saitama fez o teste para entrar na associação, ele quebrou todos os recordes físicos, mas ainda assim acabou subestimado devido à sua aparência comum e foi colocado na classe C. Ele também não passou no teste escrito, teve uma nota super baixa. O cara
demonstrou o poder dele 1 milhão de vezes maior do que qualquer herói classe S, os melhores heróis da associação ou qualquer coisa que qualquer pessoa já tinha visto, mas na prova escrita, tipo no Detran ali, você passa na prova prática, mas reprova na escrita. Foi isso que aconteceu com ele. E daí ele caiu num escalão baixo das classes de super-herói e todo mundo meio que subestima ele por causa disso. E aqui tá uma comparação fascinante. Assim como o Goku, o Saitama está em uma busca constante por um adversário mais forte. Para o Goku, isso vem do seu desejo Saiyajin de melhorar e enfrentar desafios maiores e ficar cada vez mais poderoso. Mas para o Saitama, é o tédio. É o desejo de sentir a emoção de uma luta novamente. Então ambos estão ali em caminhos paralelos, buscando a mesma coisa, mas por razões muito diferentes. Esses dois guerreiros, um movido pela emoção do desafio e o outro pelo desejo de superar o vazio do seu próprio poder, estão destinados a colidir. O que acontece quando uma força incomparável encontra um objeto completamente entediado e às vezes até imóvel? Estamos prestes a descobrir. Vamos agora comparar esses dois heróis. Vamos falar primeiro de níveis de poder. Goku é conhecido pelo seu imenso poder e capacidade de se transformar em formas mais fortes. Cada transformação concede a ele mais e mais poder, velocidade e diferentes habilidades. Seu nível mais alto de poder até agora é o Instinto Ultra, onde ele atinge uma forma de reflexos ultra rápidos e meio que autônomos. O Saitama, conhecido como One Punch Man. Saitama pode derrotar qualquer oponente com um único soco. Sua força é dita como ilimitada, a gente ainda não viu o limite dela, tornando seu verdadeiro nível de poder completamente desconhecido. Experiência e treinamento. Goku, sua vida tem sido ali repleta de treinamentos intensos e batalha com inimigos poderosos, constantemente ali superando seus limites. Saitama, seu regime de treinamento foi simples, mas extremamente rigoroso. Ele não pulava um dia e resultou em ele perder o seu cabelo e conseguir uma força incomparável. Velocidade e reflexos. Goku tem uma velocidade que aumenta com seu nível de poder. E no Instinto Ultra, seus reflexos e velocidade são quase inigualáveis. Saitama. Ele mostrou ali ter incrível velocidades e reflexos, capazes de desviar e contra-atacar ataques com facilidade. Resistência e vigor. Goku mostrou resistência e vigor notáveis ao longo ali da série, do mangá, de tudo que a gente viu do Goku até hoje. Saitama, sua resistência e vigor também parecem ilimitados, pois ele nunca lhe mostrou muito cansaço, uma lesão e nem nada contra todos os inimigos que ele já lutou até agora. Técnicas e habilidades. Goku possui uma ampla gama de técnicas de artes marciais, explosões de energia e outras habilidades especiais. Saitama, seu estilo de luta é ali mais direto, com menos variedade de técnicas, focando na força bruta para superar o inimigo dele. O objetivo é dar esse um soco que vai acabar com a luta. O nocaute, o famoso nocaute. Estado mental. Goku gosta de lutar e constantemente ali busca oponentes mais fortes para desafiá-lo. Esse é o motivador do Goku. Saitama busca um oponente forte para aliviar o tédio dele, mas mantém uma atitude ali meio que indiferente em relação às batalhas. Meio que ele quer ir, não quer, às vezes ele fica empolgado e depois ele fica decepcionado. É até interessante ali ver como que é o estado mental do Saitama durante a história. Vamos falar um pouco das opiniões de fãs e especialistas. Algumas discussões apontam que os personagens vêm de universos bem diferentes e com regras diferentes, tornando uma comparação entre o One Punch Man e Dragon Ball completamente difícil, porque o One Punch ele é construído em torno da invencibilidade do Saitama, enquanto o Dragon Ball retrata o crescimento do Goku, a superação de inimigos, a amizade, como ele quer ficar mais forte e etc. Mas agora, vamos à parte que todos vocês estavam esperando. Após essa jornada, através das histórias de Goku e Saitama, nos encontramos à beira de um confronto épico.
Dois indivíduos extraordinários, ambos com um desejo insaciável por desafio, estão prestes a ter seus caminhos cruzados em uma batalha que promete sacudir o universo. Imagina o cenário. Um novo vilão poderoso surge, ameaçando a paz tanto do mundo de Dragon Ball quanto o universo de One Punch Man. Nossos heróis, então, sentem uma perturbação cósmica e a sua sede de batalha é despertada como nunca antes. Eles então partem em busca desse mal desconhecido, e o destino guia eles à mesma localização, um lugar desolado, perfeito para uma batalha sem limites. Ao se encontrarem, um reconhecimento mútuo ali acontece. Eles não veem o outro como inimigo, mas sim como um desafio, aquele desafio que eles passaram a vida deles procurando. Uma chance de testar os seus limites, de empurrarem além das fronteiras que se sabia que eram possíveis ultrapassar. Com um aceno de respeito, eles assumem posições. A tensão ali começa, é palpável, a excitação é contagiosa. Então, com a explosão de energia que poderia criar o nascimento de uma estrela, a batalha começa. A luta começa com Goku em sua forma base, trocando golpes com Saitama, testando ali as suas habilidades. Percebendo a força de Saitama, Goku rapidamente se transforma em Super Saiyajin, aumentando a sua velocidade e poder. Saitama reage com surpresa, mas se mantém firme, parando os socos de Goku com uma mão só. Goku então passa diretamente para Super Saiyajin nível 3, seus cabelos alongados balançando com energia pulsante. Ele ataca então com uma fúria renovada, e Saitama agora está tendo que desviar e começa a sentir um pouco mais o calor da batalha. No entanto, Goku percebe que o Saitama está tirando a luta de letra, quando Goku então usa sua forma de Deus Super Saiyajin, com um Ki divino emanando dele, parece que a maré vai virar. Saitama, no entanto, olha para o Goku e sorri. Finalmente, ele fica animado por ter um adversário que o faz usar mais do que o seu poder habitual. A cena então se expande, além da poeira levantada, por essa batalha épica nesse lugar desolado. Se alguém pudesse ver essa luta, seria um espetáculo de poderes que colidem e energia que rasgam o céu. A terra treme a cada troca de golpes e uma aura palpável de excitação se espalha pelo ar. Goku então não para por aí. Reconhecendo a seriedade e oportunidade única dessa batalha, ele se empurra ainda mais, atingindo o seu estado do instinto ultra, uma forma que transcende tudo o que ele já experimentou antes. Seu corpo se move por vontade própria, desviando e atacando com uma graça fluida e completamente feroz. Saitama então observa. Seus olhos revelam uma faísca de fascínio. Ele não está apenas impressionado, ele está inspirado e com um pouquinho de medo. A batalha então se escala de uma maneira inimaginável. Eles não estão apenas quebrando as barreiras do som, mas a própria realidade parece tremer e se distorcer. Golpes são trocados tão rapidamente que deixam resquícios de energia no ar, faíscas de poder que explodem aleatoriamente, criando uma dança caótica de luz no crepúsculo do deserto. Saitama começa a pressionar mais forte os seus golpes, criando ondas de choque que rasgam o terreno ao redor deles. Goku, no entanto, encontra uma harmonia perfeita nessa batalha com seu instinto ultra, desviando de golpes com movimentos perfeitos, uma tempestade calma no centro do furacão que é o Saitama. Então, o que todos nós esperávamos, um golpe final, um momento congelado no tempo. Saitama lança o seu soco sério, uma técnica que ele raramente precisa usar, e Goku, em sua forma de instinto ultra, concentra o seu Kamehameha, canalizando não apenas sua força, mas a esperança e a energia de todos que ele jurou proteger. A colisão é cataclísmica, uma explosão de luz, energia e poder
que pode ser vista do espaço, um ponto brilhante e pulsante, como uma nova estrela nascendo, e então, silêncio. Quando a luz se dissipa, nós vemos os dois lutadores, ambos de joelhos, roupas rasgadas e corpos marcados pela batalha mais intensa de suas vidas. Eles estão ofegantes, exaustos, mas seus olhos brilham com um respeito inegável e uma camaradagem recém-descoberta. Isso foi incrível, Saitama, Goku fala, sua voz carregada de admiração e gratidão. Você me empurrou além dos meus limites como nunca antes. Nunca lutei com alguém como você antes. Você ganhou, Saitama. Saitama, respirando pesadamente, olha para o Goku, um respeito mútuo brilhando entre eles. Foi uma boa luta, ele responde. Saitama sorri, um verdadeiro sorriso cheio de satisfação e alegria, que ele não sentia há muito tempo. Você também, Goku. Eu nunca tive que ir tão longe. Foi a luta que eu sempre estive procurando. Essa não foi apenas uma batalha de força. Foi uma colisão de ideais, um encontro de destinos, uma fusão de desejos e vontades. Goku e Saitama, embora iniciassem esse confronto como guerreiros de lados opostos, terminam como irmãos. E assim, sob o céu estrelado, marcado pela batalha que balançou o universo, nasce uma amizade forjada no calor da batalha, inquebrável e eterna. Eles se despedem, mas é um adeus temporário. Ambos sabem que se encontrarão novamente um dia, não como rivais, mas agora como amigos, prontos para enfrentar juntos quaisquer desafios que o futuro possa trazer. E qual o motivo da vitória do Saitama? É simples. Ele é um homem que busca oponentes fortes porque ele está entediado. Ele é o herói por diversão. Seu poder parece não ter limites. E o Goku, ele é incrivelmente forte, sim, mas a sua força vem de superar seus limites, enquanto o Saitama não tem limites. E é assim que a gente termina essa batalha épica no canal Farias do Mesmo Saco. Deu um trabalho do cão para escrever essa batalha. Eu gravei esse áudio não sei quantas milhões de vezes. Esse roteiro deu um trabalho enorme. Então, galera, eu gostaria assim de coração muito que você desse o seu like, compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Coloca aí 1 milhão de comentários que a gente quer ver. Fala o que você achou. Você achou que o Goku tinha que ganhar? Você acha que faz sentido o Saitama ganhar? Eu sei que o universo deles é muito diferente, é muito complicado de comparar esses dois, mas a força ilimitável do Saitama que levou essa vitória. E aqui no nosso canal a gente está muito querendo crescer, a gente está dando o nosso sangue, está fazendo isso por vocês. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.